Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, de sábado. Que possamos aprender mais e mais a palavra dele. Então, o estudo de hoje é a continuação do estudo de terça-feira, O livro de Joel nos revela os últimos dias. Nós vamos estudar agora o capítulo 2. Nós estudamos o capítulo 1, agora vamos estudar o capítulo 2. Então, estudaremos tudo aquilo que Deus revelou para Joel em relação aos últimos dias desta terra governada pelo diabo e o seu sistema. Então, nós estamos agora no sistema do maligno, Sistema do anticristo. Mas em breve, o anticristo se manifestará para assumir o governo deste mundo. Depois que a igreja subir, o anticristo se revelará. Porque tem alguém impedindo dele se revelar. E este alguém é a igreja. Nós já dei estudo sobre isso, já dei vários estudos, mas está perto da igreja ser tirada deste mundo. Então, o anticristo vai assumir o controle. Então, vamos orar para começar esse estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais esse momento na sua presença e que eu estou aqui. Eu estou aqui para ser usada pelo Senhor, para trazer a mensagem de salvação para os teus filhos e filhas, para que juntos possamos crescer mais e mais no teu conhecimento e na tua verdade. Pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a sua verdade, que é a verdade absoluta, quem nos liberta de tudo quanto é ruim. Assim que os teus filhos e filhas estejam prontos e atentos para ouvir a sua voz. Que eu diminua, que o Senhor cresça e os teus filhos ouçam a tua voz. Obrigado por esse privilégio que o Senhor me dá de estar aqui na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos para Joel, capítulo 2. O versículo 1 nos diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Então Deus está dizendo que o dia dele vem e já está perto. Então o dia do Senhor já está perto. Então quando Joel escreveu, esse capítulo, ele dizia, o Senhor já dizia para ele que o dia dele vinha e já estava perto. Então, primeiro veio Deus em forma de homem, primeira vez. O dia dele foi para salvar. Mas a segunda vez ele virá e já está perto. Não vai ser mais para salvar, mas para governar esta terra. Então Jesus está vindo. E quem quiser ouvir os seus sinais, quem quiser ver os seus sinais, quem quiser acreditar nos seus sinais, que faça, porque ele está vindo. Joel 2:1 nos diz que o dia do Senhor fará todos os moradores da terra tremerem, e vai ser terrível para muitos,
para outros não. O dia do Senhor também será dia de trevas e de escuridão, trevas espiritual e escuridão do sol, da lua e das estrelas. Então, o dia do Senhor, versículo 2, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então, o dia do Senhor não vai ser dia muito bom para esta terra. Então, o dia do Senhor vai ser dia de escuridão, trevas espiritual e escuridão do sol, da lua e das estrelas. Então, o dia do Senhor será dia de trevas. Por que dia de trevas? Porque o mundo, quando Jesus vier para governar este mundo, primeiro ele vem buscar a sua igreja, mas ele não vai pisar nesta terra. E nem as pessoas vão ver aí o arrebatamento. Por quê? Porque vai ser um evento espiritual. Vai ser um evento invisível, pois vai ser na área espiritual. E este evento será para a igreja e Deus, que é Cristo. Mas quando Jesus vier para a sua igreja, o mundo estará em trevas. Quando a igreja sair deste mundo, que a igreja é luz para este mundo, então o mundo estará completamente em trevas. Quando Jesus voltar para governar este mundo, porque Jesus voltará a segunda vez para os judeus. Primeira vez ele veio para os judeus. A segunda vez ele vem para esta terra para os judeus. Ele vem para governar, porque os judeus querem um governante mundial nesta terra. E Jesus vem para governar este mundo, porque Jesus tem dois ministérios. O ministério de reconciliar o homem com Deus, que foi a sua morte, o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Ali ele já cumpriu o primeiro ministério e ele comprou também o governo do mundo, mas ainda não assumiu o seu segundo ministério, o ministério de governo mundial. E ele vai voltar a este mundo para assumir a terra que ele comprou com o seu sangue. O dia do Senhor também será o dia de trevas e de escuridão. Quando Jesus voltar para este mundo, para os judeus, vier a segunda vez, o mundo estará em total trevas espiritual, a não ser por aquele remanescente, tanto dos que ficaram da igreja e quiseram seguir Jesus neste tempo, como dos judeus, o remanescente dos judeus que se converterão na grande tribulação. Estes aí estarão na luz, mas o resto totalmente em trevas espiritual. Quer dizer, essas pessoas terão a sua mente totalmente mudada. A mente dessas pessoas serão completamente satânica. A mente dessas pessoas estarão completamente como a mente do maligno. Então, tudo que tinha de bom nelas
que era o amor de Deus, o amor pelo próximo, a misericórdia, a bondade, a mansidão, a paz, porque mesmo no mundo que nós vivemos ainda esse período, ainda tem pessoas que mesmo sem Deus têm paz. Tudo isso vai acabar. Então, quando Jesus voltar para governar este mundo, o mundo estará totalmente em trevas, a não ser aquele remanescente que se converter nesse período. E também estarão em escuridão. A escuridão da terra, a escuridão do sol, da lua e das estrelas, eles refletem neste mundo visível o que acontece no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, as pessoas que estiverem aqui nesse período, o espírito delas está morto, a mente delas morta. Eles estarão feitos zumbi o seu corpo. Eles estarão mortos espiritualmente. Só o corpo andando, mas não tem mais nenhuma reação boa dentro destas pessoas. E por isso o sol, a lua e as estrelas estarão em trevas, quer dizer, deixam de dar sua luz, porque eles estão refletindo neste mundo o que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, essas pessoas estão completamente em trevas. Aqui em Mateus, capítulo 24, nos diz o que está acontecendo quando Jesus vier. Então, em Joel diz que o dia do Senhor será de trevas e de escuridão. Então, quando Jesus vier, o mundo está em trevas e em escuridão. Então, aqui em Mateus 24, o 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, dos 7 anos da última semana de Daniel, e a última semana destes 6.000 anos governado por Satanás. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, aqui a gente vê o dia do Senhor. Este será o dia do Senhor. Dia de trevas, dia de escuridão. Então, Jesus é a luz que resplandece nessas trevas. Jesus, ele aparecerá o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? A luz resplandecendo nas trevas. A luz alumiando as trevas, porque Cristo é a luz para este mundo. Então, quando ele aparecer nas nuvens, então, este é o sinal, a luz vem. Que o versículo 5 de João 1, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando Cristo aparecer nas nuvens, então a luz apareceu nessas densas trevas que é este mundo. E aqui em João diz que as trevas não
prevaleceram contra ela. E o que podemos aprender com isto? Nós podemos aprender no Apocalipse que a luz vai destruir as trevas. Aqui no Apocalipse 19, os versículos do 19 ao 20. Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, a besta, o anticristo, a primeira besta que saiu do mar, que saiu das nações, e a segunda besta que saiu da terra, que saiu de Israel, serão lançados no lago de fogo. Eles inaugurarão o lago de fogo e diz que eles vão ser lançados vivos. E depois os seguidores deles serão mortos. Eles não vão ser logo lançados no lago de fogo. Eles vão ser julgados no dia do juízo. Mas no Apocalipse 20, do 1 ao 3, nos diz que o diabo, foi preso no abismo. Então, Jesus, a luz, resplandeceu nas trevas deste mundo de pecado e ela prevaleceu. Então, é isto que Joel está dizendo, Joel está revelando que o dia do Senhor será um dia de trevas, porque quando ele vier, o mundo estará em trevas. Então, continuando aqui, Joel 2, Joel 2, versículo 2, parte B, nos diz assim: como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Pela alva, como a alva, Cristo aparecerá no céu como o clarão da alva. É o clarão da alva, Seja bem-vinda, Maria de não sei aqui, de Deus, não sei. É Costa, Maria Costa. Que o Senhor abençoe você, que você seja protegida pelo nosso Deus, Então, aqui está dizendo que o Senhor, quando aparecer nos céus, será como a alva. A alva é aquela luz que aparece às 4:30 da manhã, aquele clarão começa a clarear, aquela luz que não é diretamente do sol.
mas é a luz que vai clareando o dia, vai nascendo o dia. Então, Jesus aparecerá no céu como a alva, né? Então, a alva é este clarão, né? Então, as trevas está dominando todo mundo. Tudo está em escuro, trevas espiritual. E Jesus aparece como a alva, com aquele clarão espiritual, né, santo. E diz o seguinte, vou ler o versículo todo. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá de pelos anos adiante, de geração em geração. Então, pela alva, Cristo aparecerá no céu como a alva, como o clarão da alva, que precede o nascer do dia, né? Então, Jesus é Maria de Deus, né? Então, seja bem-vinda. É a irmã Deusa, né? Ah, não, porque eu sei que era a irmã Deusa, mas está seguindo agora, então seja bem-vinda. Que o Senhor abençoe você, né, e sua família. Então, continuando aqui, né? Então, Jesus, ele não virá sozinho, ele virá com uma grande multidão de salvos e uma grande multidão de anjos, né? Então, vamos voltar lá para Mateus, capítulo 24, os versos do 29 ao 31, que diz assim, Mateus 24, do 29 ao 31, nos diz o seguinte, Mateus 24, do 29 ao 31, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Joel diz que a terra tremerá, né? As pessoas tremerão. E aqui diz que se lamentarão por ver o Filho de Deus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Então, o sinal, o toque das trombetas de Deus, né? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui não está dizendo que Deus vai pegar os filhos dele de uma a outra extremidade da terra, mais dos céus. Aqui está falando daqueles que vieram com ele. Esses serão escolhidos para assumirem o governo deste mundo. Então, este será o dia do Senhor, dia de vitória, dia de trevas, porque quando Jesus vier a este mundo, o mundo estará em trevas, as pessoas estarão completamente transformadas em coisas malignas. Só aquele grupinho, só aquele remanescente que permaneceu firme, os que escaparam da morte, né? Porque muitos irão morrer nesse tempo que disserem que quiserem servir a Cristo nesse tempo serão mortos. Então,
Eu já li João 1:5, né? Jesus vem como aquele clarão do nascer do dia, né? Como a alva. Aqui em Joel, capítulo 2, do 1 ao 2, nos fala isso. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, como grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Então não vai haver mais essas trevas, porque Cristo vai reinar neste mundo e a luz vai reinar. Com Cristo virá uma multidão de salvos, né? E anjos. O versículo 3 de Joel diz assim: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapa. Então o dia do Senhor será assim, dia de fogo, que consome, né? Então Jesus, quando ele vier nas nuvens para governar este mundo, ele vai destruir todos os seus inimigos, todos aqueles que têm a marca da besta, todos aqueles líderes malignos, principalmente o falso profeta e o anticristo. E o sistema é a antiga serpente governando este mundo. Então nós estamos no sistema do maligno. Quando a gente vai lá para o Apocalipse 13, lá é o dragão que entrega para o falso, para o anticristo, o seu poder, né? Sua autoridade, quer dizer, ele entrega para o anticristo o sistema já todo pronto, porque é o sistema do dragão que está agindo agora nos nossos dias. Ele vai entregar quando o anticristo assumir este mundo. Então, é isso que Joel está falando, né? Então, Joel 2:3 continua falando do dia do Senhor, que vai ser diante dele um fogo, consome, destrói toda aquela sujeira, todo aquele pecado. Vai haver uma guerra lá no Apocalipse 19, do 19 ao 21. Jesus vai eliminar todos estes inimigos. Atrás dele uma chama abrasa, destrói, queima. E a terra diante dele é como o jardim. A terra diante dele, quer dizer, na frente dele, é como o jardim, porque Jesus vai governar. E essa terra vai voltar a ser como o Éden, né? Tudo em prosperidade. A natureza alegre, porque a natureza hoje, ela almeja a redenção do justo, porque ela quer que Cristo venha para que ela tenha paz, que a natureza hoje está gemendo. Então, diante de Cristo, é como o jardim do Éden, ele vai restaurar tudo. Mas atrás dele, um desolado deserto. Quer dizer, tudo já foi destruído, tudo já foi queimado, tudo já foi as bombas, né? As guerras, o clima, o fogo que consome as árvores, tudo já destruiu, já ficou uma desolação. Já foi queimado, né? Agora é um deserto, mas vai se tornar o jardim do Éden, porque Jesus vai restaurar tudo de novo, né? Para que ele governe. O governo de Cristo será um governo de prosperidade.
Satanás não tem prosperidade, só tem destruição. Mas o governo de Cristo será de prosperidade. Aqui os versos do 4 ao 9 nos diz o seguinte: a sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros. Aparência de quê? Do dia do Senhor. Então o dia do Senhor está próximo e ele se parece com o quê? Com cavalos e com cavaleiros. Assim correm, como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana. Pragana são os restantes das plantações que ficam. Então, aqui está como o ruído da chama de fogo que consome a pragana. A pragana, né, o resto dos alimentos que ficam no campo, nas plantas. Então, o fogo devora. Como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Então, aqui, até o 9. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Quer dizer, sem expressões, né? Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, marchará cada um no seu caminho. Marchará cada um no seu caminho. Aqui nós estamos vendo o profeta narrar as guerras, né? As guerras, todos preparados para a guerra. Nós estamos vendo isto hoje. Ninguém apertará a seu irmão. Marchará cada um pelo seu caminho, pela sua nação, pelo seu povo. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Então, aqui o versículo 9, irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Então, esse dia será um dia muito triste e o dia já chegou. Isso já está acontecendo em muitas nações. Então, aqui o Apocalipse, né? Em relação a esses cavalos, aqui no Apocalipse 6, do 1 ao 8, fala dos cavalos, né? Esses cavalos são os selos, os 4 primeiros selos, né? Que é o primeiro selo, a peste, o cavalo da peste, cavalo da doença, que saiu por todas as nações, por todas as ruas, por todos os montes, por todas as cidades, por todos os povoados, saltando e matando muita gente. A guerra está fazendo isto. Agora também em várias nações já está. A fome está chegando com muita força. É o terceiro cavaleiro que Joel descreve aqui. A sua aparência é como o de cavalos e como cavaleiros, assim correm. Cavalo é o sistema do maligno e os cavaleiros são os 4 maus juízos de Deus, que Deus colocou para o sistema usar, que é a peste, que é a guerra, que é a fome, que é o meio ambiente. Então, esses 4 cavaleiros, eles estão agindo como Joel descreve aqui, como eu li, né? Estão correndo e fazendo misérias no mundo. Então, no Apocalipse 19, do 18 ao 20, aí descreve a guerra, né? A guerra do Armagedon, a guerra entre Satanás e seu exército terreno contra Cristo e o seu exército. Joel continua a descrever
como será o dia do Senhor? Joel está descrevendo as guerras que acontecerá do Apocalipse 6, do 3 ao 4, até o Apocalipse 19, do 18 ao 21. Então, as guerras já começaram e não vão parar. Elas só vão parar quando Jesus voltar com o seu exército e eliminar o sistema do maligno neste mundo, quando prender Satanás, quando prender o falso profeta e o anticristo, e todos aqueles que têm a marca do anticristo forem mortos e lançados no inferno, até o dia do juízo. Então, os versos do 10 ao 11 diz o seguinte: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, já li isso em Mateus 24, 29. Este será o exato momento da volta de Jesus para governar este mundo, né? Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Somente os verdadeiros filhos de Deus suportarão esse dia, porque estão com Cristo, né? Mas os outros serão mortos, serão destruídos. Então, versículo 11 diz o seguinte: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército que vem com Deus? Lá em Mateus 24, do 29 ao 31, o exército que vem com Deus são todos aqueles, desde Abel até o último que morreu na grande tribulação por servir a Cristo. Eles vão vir com Cristo. Eles vão vir com Cristo. E o exército de anjos também. Você pode ler isso em Mateus 24, 29 ao 31. Então, nós vamos ler isso, né? E no Apocalipse 19, 11, 14, vou ler aqui o versículo 11 e o versículo 14 do Apocalipse, que eu ainda não li. Apocalipse 19, versículo 11, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, esse cavaleiro, no seu cavalo branco, é Cristo, né? E o versículo 14: e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Então, estes exército dos filhos de Deus e dos anjos, né? Então, nós viremos com Cristo para governar este mundo. Agora, os versos do 19 ao 21 eu já li, não é? Será a destruição de Jesus, destruindo esse sistema de Satanás e colocando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e eles vão inaugurar, não é? O lago de fogo. Mas Satanás será preso porque Deus ainda vai utilizar ele depois do governo de Cristo, né? Porque muitos irão se revoltar no governo de Cristo
não vão querer Cristo, então precisa de uma outra oportunidade. Deus, ele não deixa o homem sem uma escolha. Deus colocou para a humanidade 2 caminhos e ele vai ter que escolher. Por isso Cristo vai conservar Satanás somente preso, não jogá-lo logo no lago de fogo. Porque essas pessoas que rejeitarem Cristo no seu governo nessa terra, eles terão a oportunidade de rejeitar Cristo e aceitar Satanás, e eles vão fazer isto. Então precisa que o inimigo seja preso somente para no tempo certo ser solto. Aqui os versos do 12 ao 19 nos diz o seguinte: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimento e libação para o Senhor vosso Deus. Então, os versos do 12 ao 19, Joel descreve Zacarias 12, do 10 ao 13. Então, aqui Deus está mandando o povo se arrepender. Arrependei-vos, né? Ele diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Fazer isso com jejuns, com choro e com pranto. Converter, se arrepender de verdade, mudar a sua maneira de viver, se voltar totalmente para Deus. É isso que Deus chama em Zacarias 12, do 10 ao 13. É isto que Deus vai fazer com o remanescente de Judá. Eles vão se arrepender, eles vão chorar amargamente por terem rejeitado o Filho de Deus. Aqui no Salmo 115, do 1 ao 2, diz o seguinte, deixa eu ler lá o Salmo. Salmo 115, os versos 1 e 2 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o Deus deles? Então é isso que os judeus vão fazer, vão se arrepender, vão clamar ao Senhor, vão chorar amargamente. Você pode ler isso em Zacarias 12, do 10 ao 13. O verso 20 de Joel, capítulo 2, nos diz o seguinte: eu li até o 14. Continuar lendo aqui do 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo do seu quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele. Porque dirão entre os povos: onde está o seu Deus? Então foi o Salmo 115, do 1 ao 2 que eu li, né?
Então o povo vai clamar por Deus, por misericórdia, vão se converter de verdade, o remanescente, né? Na volta, ou antes da volta de Cristo, quando a igreja for arrebatada. Então, quando Cristo vier, eles clamarão, né, a Cristo, porque o anticristo vai querer destruí-los totalmente. Eles vão clamar a Cristo e Cristo virá ao socorro dele, né? Então aqui o versículo 20 nos diz o seguinte: mas removerei para longe de vós o exército do norte e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Então subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Mas removerei para longe de vós o exército do norte. Quem é o exército do norte? O exército de Magog, né? Nós não estamos, meus irmãos, na guerra de Gog e Magog, mas Gog, que é o filho de Jafé, eles sempre lutam contra Israel. E eles estão se acoleando, se juntando com outras nações agora para esta guerra de nação contra nação, eu já disse. Nação de comunistas, que são estes povos, né, contra as nações dos globalistas, e eles vão lutar cumprindo Mateus 24, 7. Então, isto tudo já está acontecendo. Então, Joel 2:20, Deus mandará para longe do seu povo o exército do norte. O exército do norte, na volta de Cristo, ele deixará de existir, mas vai voltar a existir quando Satanás for solto. Aí sim vai ser a guerra de Gog e Magog, porque Gog e Magog, eles reunirão todas as nações contra Cristo. Mas esta guerra agora não é esta reunião de Gog e Magog contra Israel, mas será Gog contra as outras nações. Então eles vão lutar, os comunistas, com os globalistas. Então é a guerra de nação contra nação. A guerra de Gog e Magog será todas as nações contra Israel. Isso será só depois do governo de Cristo. Então, Joel 2, do 21 ao 27, nos diz o seguinte. Joel 2, do 21 ao 27. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, e temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta,
o meu grande exército que enviei contra vós. Então, esse exército que Deus enviou, não é? Para destruir a economia do mundo nos nossos dias, que ele chama aqui de locusta, lagarta, gafanhoto, pulgão. É o que está acontecendo hoje com a economia do mundo. Tudo está sendo destruído. Mas, no tempo que Cristo vier governar o mundo, ele vai restaurar tudo isto. Ele vai fazer com que tudo volte a ser como no Éden, né? Tudo cheio de prosperidade, de abundância, né? Então, versículo 26: E comereis abundantemente, e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro. O meu povo nunca mais será envergonhado. Então aqui Cristo está falando do seu governo, governo de prosperidade, governo de paz, governo de felicidade. Então Joel fala da prosperidade que o povo de Deus terá no período do governo de Cristo nesta terra. Então você pode ler isso no Apocalipse 19:15, né? Ele vai governar este mundo com vara de ferro, né? Com autoridade. Aqueles que quiserem fazer baderna, eles vão receber o justo juízo. Não será como essa baderna que estamos vivendo hoje, onde as pessoas inocentes estão sendo presas e os corruptos e os marginais sendo soltos. O governo de Cristo será diferente. Os versos do 28 ao 30 nos diz o seguinte, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, que Deus está falando aqui nos nossos dias. Estes versos aqui, os dias anteriores à volta de Cristo. Então, ele está dizendo que ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne, todos os filhos dele. Ele tem derramado do seu espírito, e muitos têm tido sonhos, têm profetizado, têm feito como Deus diz aqui que iria fazer, né? Ele diz: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, isto está acontecendo nos nossos dias. E ele diz mais: E mostrarei prodígios no céu. Nós temos visto, né? Muitos prodígios no céu. É lua de sangue, é sol e lua em eclipse e muitas outras coisas. Mas ele diz que na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso é vulcão. Isso é bomba atômica. Na terra,
estas coisas também já estão acontecendo. Então, versículo 30, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, estas coisas nós já estamos vivendo. O versículo 31, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, que são eclipses, né? E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas que a gente tem visto, né? O sol se tornando em trevas, porque é o eclipse do sol e da lua. E a lua em sangue, eu acho que esse ano já teve bem umas 2 luas de sangue. Então, tudo isto já estamos vivendo, porque o dia do Senhor se aproxima e ele está vindo rápido. Então, esses dias aqui são os dias que antecedem a volta do Filho do Homem. O versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Preste atenção esse verso 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse tempo, Joel diz que neste tempo, em que Deus derramar o Espírito dele sobre toda a carne, quem invocar o nome dele, do Senhor, o nome de Cristo, o nome de Deus, quem verdadeiramente se arrepender, se voltar, arrependido para Cristo de todo o coração, será salvo. Ou melhor, será justificado diante do Pai, pois recebeu do Filho o perdão dos seus pecados. E eu sempre ouvi que depois que a igreja for arrebatada, né, o Espírito será tirado também e não vai haver mais salvação. Que história é essa? Isso é uma grande mentira. Em primeiro lugar, o Espírito não vai ser tirado da terra. O Espírito não vai se afastar dos judeus. O Espírito vai convencer os judeus. Quando Cristo conta a parábola do bom samaritano, ele entrega 2 moedinhas para o hospedeiro. O hospedeiro ali representa o Espírito Santo. E ele disse, Jesus disse, cuida do homem doente até que eu volte. O Espírito Santo vai cuidar dos judeus até a volta de Cristo para este mundo, para governar este mundo. Quem vai sair deste mundo vai ser a igreja. O Espírito Santo vai ficar com os judeus. O Espírito Santo não estará mais dentro da pessoa, mas ele estará com a pessoa como estava antes da vinda de Cristo. Ele estava com o povo de Deus, mas não dentro do povo. Mas ele vai estar com o povo. E também com aqueles que ficaram da igreja, que receberam Cristo nesse tempo, né? O Espírito Santo não estará mais dentro da pessoa, mas estará com a pessoa. João 2, do 21 ao 27, Deus fala da prosperidade que o seu povo terá, aliás, que é Joel, desculpa. Joel 2, do 21 ao 27, Deus fala da prosperidade que o seu povo terá no seu governo na terra. Já li, não é? Capítulo 2, versículo do 21 ao 22, Jesus vai fazer dessa terra próspera, como o Éden, né? No tempo que Adão morava antes do pecado. Cristo restaurará a terra e ela será próspera, e nunca mais o seu povo, igreja e Judá
serão envergonhados pelas outras nações, pelos malignos, porque Cristo estará no governo deste mundo. Joel 2:27. Que o Senhor nos abençoe, que os irmãos continuem firmes em Cristo, sem vacilar, porque daqui para frente a perseguição vai só aumentar para a igreja, como Cristo diz em Mateus 24:9. Mas nós não podemos desistir do nosso Deus, porque desistir significa ser lançado fora da presença dele para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Mande esta live para frente para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, compartilhe, comente, e assim você estará ajudando a mandar esta live para outras vidas. E que possamos fazer a sua vontade, a vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta mensagem que o Senhor está nos dando, nos preparando, nos animando para a sua volta para a igreja e para este mundo. Que possamos estar preparados para esse grande dia, o dia do Senhor, que já começou os seus movimentos, a sua ação, os seus sinais, tudo estamos vendo, tudo se cumprindo. Mas o dia vai ser o dia da sua volta para governar o mundo, assumir o seu segundo ministério, que é de governo mundial. E obrigado por esse privilégio que temos de ser teus filhos e fazer parte do teu exército. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo.